Batalhas da Fé. O grande conflito chegou. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemias. Las funerarias están también llegando al límite. Podemos regresar algún día a la normalidad. Guerras. Rumores de guerras. Because they move once. Granted, if we respond, it is World War III, but Fome e catástrofes se desencadeiam diante de nós. Apocalyptic images coming out of Australia right now. Lo peor de los incendios. Estamos perto do fim? Notou algo diferente nos últimos tempos? Uma ovelha pendurada no fio da luz. E ainda dizem que a Bíblia é um livro desatualizado. Desatualizado é você que não se atenta às palavras deste livro. O que o ser humano não quer ver? A natureza tem gritado para avisar. A arte de enganar. Estamos acostumados a ouvir falar em guerras com bombas, mortes e destruição física. Mas a primeira guerra, trazida pelo espírito do anticristo, que já opera no mundo, é uma guerra sem sangue. Um detalhe que chama a atenção neste cavaleiro é que ele porta um arco, símbolo de poder, porém com ausência de flechas. O que mostra que essa guerra é principalmente de ideias, crenças e leis criadas para enganar o mundo. Ela não mata o corpo, mata a mente das pessoas. Com argumentos cuidadosamente escolhidos, o espírito do anticristo já prepara o terreno para o seu reinado, desconstruindo todos os princípios e bases que Deus construiu. Sua agenda tem palavras bonitas, mas esconde sua real intenção. Nunca, em toda a história da humanidade, houve tanto engano quanto nesta geração atual. No comportamento não há mais certo e errado. Tudo é relativo. Na aparência, o bonito é ser artificial. A tecnologia também começa a contribuir para a criação de um mundo falsificado. E suas primeiras apresentações são assustadoras. O que você está ouvindo agora não é uma voz original. Este trecho está sendo narrado por outra voz, modificada pela inteligência artificial. Está vendo este ator famoso? Pois bem, este não é ele. Seu rosto foi colocado em outra pessoa que imita os movimentos do original. Isso é apenas o engatinhar da inteligência artificial. Em breve, será impossível discernir. Agora imagine isso em mãos erradas. Imagine este mundo nas mãos do anticristo. Ele está chegando, cavalgando com sede de vencer, e vencendo sobre os distraídos e desavisados. Não se deixe enganar. A guerra já começou. Porém, apenas um embrião do que será o mundo após o arrebatamento. Quando ele acontecer, você vai subir ou ficar para assistir presencialmente tudo isso? A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E então será, de fato, revelado o iníquo. A facilidade de acesso a esse material tem gerado consequências devastadoras. Para se ter uma ideia, a pornografia
tem os mesmos efeitos da cocaína no cérebro. Ela causa os mesmos danos que qualquer outra droga mortal. Ouvir o choro incessante de uma criança às vezes é desesperador. Mas existe uma tática antiga e infalível para cessar esse incômodo: o chocalho. Parece até um objeto mágico. Chocalhou, pronto, para de chorar. A criança fixa os olhos encantada com aquele movimento, o barulho, as cores, tudo chama a atenção dela. Quem nunca apelou para esse método? Porém, o diabo também tem usado dessa estratégia para atrair a atenção de muitos nesse mundo. Ele sabe que uma das inclinações do ser humano são os olhos, como foi a queda de Adão e Eva. O mundo trabalha com as cores, as luzes, os holofotes, tudo com o objetivo de atrair a atenção das pessoas. Muitos vão ao delírio com a pirotecnia de um show e são tomados de uma emoção que, por fim, não lhe mudará em nada. Quem nunca se decepcionou com uma roupa que na vitrine, vestida no manequim, rodeada de jogos de luzes, parecia ser maravilhosa, e quando levou para casa e vestiu, não era nada daquilo que seus olhos visualizaram? O brilho desse mundo é enganoso, porque por trás dele carrega-se a verdadeira intenção do diabo, que é desviar o ser humano do foco mais importante, a salvação de sua alma. Nos dias de hoje, são tantos os atrativos, jogos, séries, redes sociais, vídeos engraçados, shows, uma infinidade de conteúdos que gastam o nosso tempo. O mal tem roubado a atenção das pessoas, que acabam tirando os olhos do que de fato é mais importante. Estão tão hipnotizadas com os assuntos desse mundo que pouco se importam com a sua salvação. E é isso que Satanás deseja: atrair a atenção para roubar-lhe o seu bem mais precioso. Essa é uma serpente chamada cascavel chifruda. Sua habilidade é se camuflar entre as areias do deserto, deixando apenas visível um pedaço de sua cauda, como isca, para atrair a presa que lhe servirá de alimento. Não demora muito e um lagarto curioso aparece, atraído pelo movimento do chocalho. A cascavel chifruda ataca numa velocidade incrível, não dando nenhuma chance da sua presa escapar. O pecado vem disfarçado daquilo que a pessoa mais é atraída. O diabo nunca irá se apresentar na figura de chifres, cauda e um tridente na mão. Ele se mostra como algo sedutor e atraente. Mas quando atrai sua presa, revela sua verdadeira face e intenção: arrastar aquela alma para o inferno. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Isso são cenas reais. Um ensaio em várias partes do mundo. Um outro cavalo do Apocalipse se prepara para surgir. O disfarce do anticristo logo cairá, e ele aposentará o arco sem flechas e empunhará uma grande espada. Essa grande espada descrita que foi dada ao cavaleiro representa um imenso poder de destruição. E hoje, o mundo já detém esse poder: as armas nucleares. A palavra grega que o apóstolo João usa para vermelho significa a cor do fogo. A cor deste cavalo é também associada ao fato de que muito sangue será derramado. Guerras sempre existiram, mas nada será como o período após a abertura do segundo selo. Em um passado recente da nossa história, o mundo se chocou com uma pequena amostra de um ataque nuclear.
As cenas horrorizantes de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, ainda assustam quem assiste. Mas as bombas lançadas nestes lugares não são nada diante das que foram criadas após este evento. Apesar de todo o discurso de paz que anunciam, o mundo já tem cerca de 13 mil armas nucleares, prontas para uso. O suficiente para destruir a vida no planeta Terra mais de 50 vezes. Mais de $1 trilhão têm sido investidos na modernização desses arsenais. Para que investiriam tanto se não tivessem intenção de usar? Nunca houve tanta ameaça de uso de armas nucleares como nesses últimos tempos. Recentemente, a Rússia anunciou seu mais novo e poderoso míssil, com o curioso nome de Satan II. O míssil é capaz de atingir alvos em alguns minutos em qualquer lugar do mundo, podendo carregar até 15 ogivas nucleares de uma só vez. O exército americano trabalha em robôs com músculos, tendões e ligamentos, mais ágeis e versáteis. Já o exército da Austrália tem a tecnologia para controlar robôs com a mente. Mais uma vez, a inteligência artificial estará à disposição do anticristo. Se nas guerras do século XX cerca de 180 milhões de pessoas morreram, qual seria o saldo hoje de uma nova guerra mundial? No início deste episódio, vimos que o mundo já se movimenta para o que certamente há de vir. Isso é um teste de alerta de emergência. Em alguns países é uma prática frequente. Um ensaio para preparar a população em situações diversas com risco de morte. Em um teste recentemente, milhões de smartphones no Reino Unido soaram uma sirene de emergência em alto volume com uma mensagem de alerta. Mesmo aparelhos em modo silencioso tocaram. Por que será que os testes têm sido cada vez mais frequentes? Ninguém está preparado para a força aterrorizante do cavalo vermelho. Será o período mais sangrento que a humanidade presenciou. A mensagem da coexistência dará lugar à luta pela sobrevivência. As pessoas matarão umas às outras, sem nenhuma hesitação. Dura será a realidade dos que ficarem aqui após o arrebatamento. Não estamos criando terror. Está escrito: terror mesmo é você ficar. Preferimos que você se assuste agora com esse trailer do que participar deste filme ao vivo. Estamos te enviando alerta. E aí? Vai ignorar até quando? Um verme espiritual que tem se alastrado em muitos. Ele devora o que é bom do coração e só permite que fique o que é mal dentro dele. Acordar, tomar café, levar as crianças na escola, trabalhar, almoçar, arrumar a casa, descansar e no outro dia, tudo de novo. E assim é a nossa vida. Vivemos numa rotina diária. E se assim não fosse, nossa vida seria uma bagunça. Mas há um perigo que ronda a alma se tratando da rotina. Quando iniciamos algo na nossa vida, no começo tudo é novidade. O início no novo emprego, começo do casamento, a aquisição de um sonho de consumo, tudo é lindo e maravilhoso. Mas com o passar do tempo, para muitos aquilo pouco a pouco vai se tornando pesado e cansativo. O problema não está em fazer as mesmas coisas. O perigo está na religiosidade. É quando fazemos, mas aquilo se torna apenas uma tradição. Ir para a igreja, orar, cantar, ouvir a pregação e pronto. Cumpri meu papel de cristão.
No domingo seguinte, tudo de novo. É aí que surge a frase entrando no piloto automático. Quando estamos acostumados a fazer sempre a mesma coisa, é comum ativarmos o piloto automático. Mas é nesse momento que a pessoa está mais vulnerável ao diabo, pois nesse período de distração, ele lança o seu ataque. E muitas das vezes, quando a pessoa tenta retomar o controle, não há mais tempo. Esse homem está acostumado a fazer esse número com a cobra de estimação. Parecia ser mais uma apresentação de tantas outras. Porém, algo inesperado acontece. A cobra começa a estrangulá-lo, até que o homem cai desacordado no chão. Muitos até acham graça, pensando que fazia parte do show. Só depois de algum tempo, pessoas se dão conta do ocorrido e tentam salvar a vítima. Assim é o pecado. Pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Muitos estão na igreja e na obra de Deus, fazendo tudo no piloto automático. Sabem fazer, mas não há mais aquele prazer do início. Acreditam estarem de pé, mas na verdade estão caindo como um avião sem piloto. Por isso que a vida cristã é feita de lutas e tribulações, pois esses momentos exigem mais de nós. É quando mais oramos, jejuamos e buscamos o socorro divino. Cuidado com o sucesso. A ausência de lutas, os momentos de glória, eles costumam nos levar à acomodação. Lembre-se que mar calmo nunca fez bom marinheiro. A dor da fome. Não tem analgésico que possa aplacar. No rastro da destruição causada pelo cavalo vermelho, o cavalo preto chega, com ainda mais apetite. O que pode ser pior do que o banho de sangue promovido por uma guerra nuclear? Além das mortes, campos e depósitos de alimentos também serão destruídos. A água será contaminada, e com isso a fome atingirá todo o planeta. A balança empunhada pelo cavaleiro do cavalo preto representa a autoridade do anticristo, que irá controlar os alimentos e a economia na Terra. Com poucos recursos, a comida será racionada. Os alimentos que sobrarem ficarão muito caros, até mesmo os mais baratos e rejeitados hoje. Um dia inteiro de trabalho será apenas para o consumo diário individual. Não sobrará dinheiro, nem mesmo para sustentar a própria família. Com fome, pessoas perdem a civilidade. Alguns países em guerra já apresentam uma amostra do que é isso. Neste período jamais visto, até os laços familiares serão desconsiderados. O que valerá será a lei da sobrevivência. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham lentamente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres, antes ternas e amorosas, acabaram de cozinhar alguns de seus próprios filhos, que serviram de alimento antes da morte e da completa destruição. Enquanto a maior parte da população definhará, os que deterão controle usufruirão do azeite e do vinho. Este controle sobre todos os aspectos da vida dos cidadãos já começa a se delinear. Assinada por um grupo de líderes mundiais, está em ação a Agenda 2030, plano global para a implementação de um novo mundo. Seus objetivos e metas são atrativos e aparentemente nobres, mas esta agenda esconde intenções questionáveis. Uma delas é o controle sobre a produção de alimentos, que já está previsto nas entrelinhas. Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities, de alimentos e seus derivados,
inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema dos preços dos alimentos. E este trecho chama ainda mais atenção. Estamos determinados a mobilizar os meios necessários para implementar esta agenda, por meio de uma parceria global. Hoje já existe no Ártico o Banco Mundial de Sementes, conhecido como Cofre do Fim do Mundo. Ele foi projetado para resistir a explosões nucleares. Por que será que esse cuidado foi tomado? Certamente já estão cientes de que algo muito sério está por vir. Hoje o mundo ainda tem alimento em abundância, a ponto de haver até desperdício. Da mesma forma, hoje há fartura do alimento espiritual. E a maioria despreza. Naqueles dias também haverá fome da palavra de Deus. A dor da fome física se misturará à dor da alma faminta. Procurarão e não acharão. O cerco está se fechando. Aproveite, enquanto este banquete ainda está sendo oferecido. A terra já começa a pegar fogo. Os noticiários não estão conseguindo manter o passo dos acontecimentos. Israel, o ponto geográfico central do Apocalipse. E nas pegadas do conflito que escala no Oriente Médio, o grito por um urgente acordo de paz começa a surgir. Este é o único dos 4 cavaleiros que recebe um nome: Morte. E o único também que tem um acompanhante: o Inferno. No original, a cor deste cavalo aponta para o pálido, amarelo esverdeado, típico de um cadáver. Como resultado da fome severa instalada pelo cavalo preto, as pessoas estarão enfraquecidas, e com isso, doenças e pestes se alastrarão sobre a terra com facilidade, e a um ponto jamais visto. A situação será tão grave que as feras da terra, também famintas e doentes, investirão contra as pessoas e as matarão. Em um exemplo bem recente, a pandemia da Covid-19 que assombrou o mundo, até então, ceifou a vida de quase 7 milhões de pessoas em todo o planeta. Um vírus sobrecarregou hospitais e serviços funerários. E o mundo provou não estar preparado. Se você se assustou com os números da Covid, que representam menos de 0,1% da população, imagine a destruição causada por este cavaleiro, que ceifará 25% da humanidade, o que seria hoje cerca de 2 bilhões de pessoas. Não haverá terra suficiente para enterrar tanta gente, nem fogo suficiente para cremar. Este será o resultado da sede de sangue do cavaleiro do cavalo amarelo. Mas não se esqueça, o companheiro dele vem bem atrás. A morte levará o corpo das pessoas, e o inferno, a alma. Uma realidade que não é exclusiva do Apocalipse. Imediatamente quando o ser humano morre, vem o destino da alma. O céu ou o inferno. Nada que acontece ou que ainda acontecerá neste mundo é pior do que aquilo que se passa nesse lugar.
porque lá nada passa. O tormento é eterno. Estamos em contagem regressiva para todos estes acontecimentos bíblicos. Quer você acredite, quer não, o que vimos em Israel nos deixa uma grande reflexão. Tudo pode acontecer de uma hora para outra. Como um ladrão na noite. O noivo está chegando. Você pode não acreditar, mas é nosso dever te avisar. Fique bem atento ao que acontece nesta parte do globo terrestre. Tempo. O que é isso? Tudo o que é, e tudo o que foi, e tudo o que será, encontra-se dentro dessa dimensão que conhecemos como tempo. Certamente, o tempo é composto de 3 partes distintas: o passado, o futuro, e então cada um de nós experimenta a vida em uma pequena fatia fina dele, chamada o presente. Um momento que está sempre se movendo, aparentemente entre 2 eternidades, dos confins do passado distante ao horizonte de um futuro misterioso e sem fim. Até onde sabemos, a humanidade está limitada a se mover apenas para frente no tempo, nunca para trás. Mas e se fosse possível para uma pessoa escapar dos laços do tempo, parar em suas trilhas e talvez até se mover à vontade dentro dessa dimensão? O que você faria? Aonde você iria? Você viajaria para o passado distante para ver a construção das pirâmides? Talvez testemunhar em primeira mão o nascimento de Jesus? Ou quem sabe, até mesmo voltar no tempo para impedir o assassinato de Abraham Lincoln? Então, por outro lado, o que você faria se pudesse se transportar para o futuro? Avançar a qualquer momento no tempo e descobrir antecipadamente o resultado de cada decisão que você pode tomar. Sair da dimensão do tempo e do espaço e dar uma boa olhada ao redor. Quem não gostaria de fazer isso? O que você faria com esse tipo de poder? Seria isso apenas uma fantasia maluca? Bem, talvez não completamente. No início do século XX, Albert Einstein apresentou ao mundo a teoria da relatividade especial. Quando mais tarde ela foi testada e constatou-se que era verdadeira, ela revolucionou a nossa compreensão do tempo e do espaço. Einstein descobriu que o tempo pode realmente ser desacelerado ou acelerado, dependendo de quão rápido você se move em relação a outra coisa. Por exemplo, um astronauta dentro de uma nave espacial voando para longe da Terra, próximo da velocidade da luz, envelheceria mais lentamente do que um irmão gêmeo que permanecesse aqui na Terra. Quando o nosso viajante espacial retornasse, seu irmão gêmeo na Terra teria envelhecido muitos anos em comparação com o tempo que ele próprio envelheceu no espaço. O astronauta que retornasse sentiria como se tivesse viajado para o futuro. Mas e se houvesse um ser poderoso que não estivesse preso às restrições do tempo? Um ser com poder absoluto sobre o tempo e o espaço? E alguém que conhece o futuro ainda melhor do que você conhece o seu próprio passado? Impossível? Bem, e se eu pudesse provar isso? Eu posso, com este livro, a Bíblia.
Nestas páginas existem mais de 2.000 previsões distintas e verificáveis. E se eu te dissesse que mais de 1.800 dessas profecias já se cumpriram? Você estaria interessado em saber mais? Agora, quero ser claro sobre uma coisa. A Bíblia não é um almanaque revelando quem vai ganhar a próxima Copa do Mundo, ou uma maneira de encontrar os números da sorte da loteria, mas ela responde às perguntas realmente importantes sobre o nosso futuro e sobre o seu futuro. E embora você já saiba que a Bíblia é um livro repleto de profecias, você está ciente de quão precisas essas previsões acabaram sendo? Bem, coloque o cinto de segurança, amigo. Você está prestes a descobrir. Ele remove reis e estabelece reis, porque seu domínio é domínio eterno. Deus tem assuntos pendentes com o mundo. Não acreditamos em um Criador que fez sua parte e depois nos deixou sozinhos enquanto Ele está em uma praia em algum canto distante do universo. Cremos em um Pai Celestial que permanece profundamente investido e intimamente envolvido na vida de seus filhos. Adoramos um Deus pessoal que nunca dorme, nunca descansa, nunca tira um dia de folga para realizar sua obra e sua glória de nos motivar a compartilhar sua vida. Deus tem mais a dizer. Não só porque as mudanças de circunstâncias exigem novas respostas, mas porque um Deus eterno ainda tem muito, muito mais para nos ensinar.